Então tá, pessoal, já comecei a gravar a aula. Então, assim, ó, a gente viu até agora vários conceitos básicos, tá? Forma de simplificar o circuito. Mas agora, como que a gente aplica isso para, né, problemas reais de fato? Então, esse que a gente vai ver hoje e amanhã, tá? Amanhã, talvez, com alguns exercícios. E aí, então, a gente aplica esses conceitos, tá, que a gente viu até agora, de simplificação de circuitos. Então, a gente viu duas formas de simplificar o circuito, né? Por álgebra de Boolean e por mapas de Carnot. Então, são os dois métodos que a gente vai ter aí para trabalhar. Então, a gente pode fazer o projeto do circuito usando os dois métodos. Aí é critério de vocês como fazer. Aqui a gente vai ver uma última coisa, tá? Que eu acho legal, assim, para vocês terem uma ideia de mais ou menos como que tu pode fazer um projeto, né? Tira ali o circuito da tabela verdade. Então, a gente já viu que por mapa de Carnot a gente já tira o circuito simplificado, né? Tá? Então, aqui a gente vai ver uma outra forma de tirar o circuito da tabela verdade, encontrar uma expressão que não é simplificada, e aí, assim, a gente tem que aplicar a álgebra de Boolean nessa expressão. Vocês aí vão ter dois métodos. Então, qual é geralmente o primeiro passo de um circuito, de um projeto de circuito digital? Geralmente é mapear uma tabela verdade, né, a saída ou as saídas, tá? Então, um circuito digital, ele pode ter, vou fazer um diagrama de blocos aqui. Eu imagino que eu tenho um circuito digital que, né, ele faz ali o monitoramento, sei lá, de 4 sensores de temperatura. Eles têm 2 estados, quente ou frio, né? Tem que ser binário. Então, vamos supor que tem aqui 4 entradas, 4 sensores de temperatura, né? T1, T2, estão espalhados pela casa. Tá? E aí eu tenho aqui 3 saídas, ó. Uma para uma janela 1, outra para uma janela 2 e outra por ar-condicionado. Tá? Então, o que esses controles de temperatura fazem? Eles abrem e fecham a janela, ligam e desligam o ar-condicionado. Tá? Então, tu tem 4 sensores controlando 3 saídas. Então, tu pode ter diversas entradas, tu pode ter diversas saídas. Tá? E aí, tu tem que projetar. Aí, como é que tu faria o projeto disso aqui? Né? Tu tem que projetar, né, saída a saída. Então, tu teria basicamente 3 projetos, né, de circuito aqui. Teria que projetar 3 circuitos, porém, todos eles usam as mesmas entradas. Tá? Entradas. Aí, o que tu tem que fazer, né? Tu tem que, quando tu recebe o problema, né, tu vai ter que transformar o problema que tu recebeu numa tabela verdade. E aí, a partir disso, da tabela verdade, ou tu pode aplicar o mapa de Carnot, ou tu pode extrair o circuito direto da tabela. Tá? Então, o que a gente não aprendeu ainda é como extrair o circuito direto da tabela. Então, olha aqui, vou mostrar um exemplo bem simples, tá? Que demonstra o conceito por trás desse método. Tá? Qual é o conceito por trás desse método? A gente vai mapear todas as saídas que são igual a 1 quando a gente faz isso. Tá? E aí a gente vai... E para cada saída que é 1, tu pode gerar um circuito, cada caso da tabela, da saída da tabela que for igual a 1, tu pode gerar um circuito que vai ser 1 só para aquela linha. Né?
Então, veja esse circuito aqui. Veja que ele sempre vai ser 0, né, para qualquer outro caso. Porém, ele vai ser sempre 1 para essa linha da tabela. Tá? Podem tentar botar as outras entradas, né? Ó, se eu botasse outra entrada 0 aqui, ó, a primeira linha, por exemplo, ia sair 1 aqui, só que eu teria o 0 do B, né? Ó, seria a primeira linha aqui, ó, 0 e 0. Aí a saída seria 0. Tá? E se vocês tentarem as outras linhas, também vai dar sempre 0. Qual é a linha que... Qual é o único caso em que vai dar 1 essa saída aqui? Vai ser nessa linha aqui. Tá? Então, basicamente é isso. A gente vai gerar um circuito para cada linha que é igual a 1. Então, esse método de tirar a expressão a partir da tabela verdade, tá? Então, a primeira coisa que a gente sempre vai fazer é marcar as linhas cuja saída da tabela é igual a 1. Né? A saída, que é sempre, né, esse elemento aqui mais da direita, né? Mais à direita. Se tiver mais de uma saída, aí você tem que fazer isso, né? Saída a saída, como eu falei, como se fosse, né, diversos projetos diferentes. Se tem 3 saídas, tem que fazer 3 vezes esse processo. Então vejam, ó, que vai ser sempre uma end, tá? Entre os valores das entradas, invertendo, né, aonde for 0. Tá? Vai funcionar mais ou menos dessa forma. E se tivesse outras linhas, né? Para as outras linhas seriam esses casos, né? Se a primeira linha fosse 1, seria esse circuito. Se a segunda linha, como a gente viu, daí esse circuito. Então, tu sempre invertendo, né, a variável onde ela aparece 0. Vamos fazer uma coisa aqui, ó, vou mostrar esse circuito aqui. Tá? Essa tabela. Ó. Essa tabela tem essas duas linhas que são 1. Então, eu marco essa linha e marco essa linha. Para eu garantir que essa linha seja 1, eu preciso fazer uma end entre A invertido, né? Por que ele botou isso aqui? Está errado. Correto aqui. Ou melhor, mais usual, né? Botar na frente. Mas não faz muita diferença. Tá? Então, olha só. Essa parte aqui, ó, ela representa essa linha, ó. Eu inverti o A, então aparece 0, e mantive o B, né, normal, porque o B aparece igual a 1. Ó, essa linha de baixo, ela vai ser um A vezes um B invertido, porque o B aparece 0 aqui. Tá? Ou seja, aí, só que eu tenho duas linhas agora, que é 1. Né? Como é que eu junto essas duas linhas? Eu tenho que juntar elas através de uma porta AND. Tá? Por isso que a gente chama esse método de soma de produtos. Tá? Por quê? Porque cada linha que é igual a 1, tu vai gerar um produto. Cada linha que for igual a 1. Que eu tenho duas linhas igual a 1, então eu gerei 2 produtos, que são essas duas endes aqui. Tá? Aí, no fim, eu tenho que fazer a soma delas. Então, o método se chama soma de produtos. Tá? O método se chama soma de produtos. Então, isso que acontece quando mais de uma linha é igual a 1. Tá, e se eu tiver mais variáveis de entrada? Então, se eu tiver mais variáveis de entrada, vai acontecer isso aqui, ó. Eu tenho essa linha aqui, igual a 1, ó. Então, eu vou separar, sempre marcar as linhas onde é igual a 1. Professora, é mais fácil com mapas de Carnot. Realmente é mais fácil, né? Quer dizer, isso aqui também não é difícil, tá? Isso aqui também não é difícil. A única parte mais complicada é depois ter que simplificar, né, por álgebra de Boolean. Mas são os métodos que existem. Tá? São os métodos que existem. Às vezes, se tu vai trabalhar, tá? Talvez tu tenha que implementar, se tu for trabalhar, né, com projetos de circuitos digitais. Né? Então, se eles têm muitas variáveis de entrada, tu vai ter que gerar um algoritmo, né, um programa que faça simplificação para álgebra de Boolean. Tu não vai conseguir com mapa de Carnot.
Mas, de qualquer forma, ó, qual é o método? Como é que o método funciona? Ó? Primeiro, eu preciso marcar as linhas que é igual a 1. Ó, as variáveis que aparecem como 0, elas vão aparecer invertidas no produto. Né? Então, cada linha gera um produto. Cada linha gera um produto. E as variáveis que são 0, elas aparecem invertidas. Ó. Elas aparecem invertidas. Ó, aqui nessa linha, ó, só o A aparece invertido, porque só o A é 0. E nessa última não aparece nenhum invertido, porque todos são igual a 1. Tá? E aí, no fim, eu faço uma soma sobre cada uma das linhas. Tá? Por isso que a gente chama de soma de produtos. Então, eu gero um produto para cada linha. Um produto para cada linha. Um produto para cada linha. Então, são 3 produtos, porque são 3 linhas igual a 1. E aí eu faço uma soma desses produtos. Certo? Buenas. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Por enquanto não, professor. Tranquilo. Então, ó, qual é o procedimento? Então, a primeira coisa é interpretar o problema, tá? E gerar a tabela verdade que descreve a operação. Realizar a operação N para cada caso da tabela, onde a saída é igual a 1. Sendo que, né, onde as variáveis aparecem 0, tu tem que inverter elas, para garantir que aquela linha seja igual a 1. Tu realiza a soma de todos os produtos obtidos e simplifica, se possível. Depois tu implementa o circuito simplificado. O mapa de Carnot é mais simples, né? Só tem um passo, só tem 2 passos, que é interpretar o problema e gerar a tabela. Claro, no fim também tem que implementar o circuito, né, simplificado. Mas tu determina direto do mapa, né, as expressões e as simplificadas. Tá? Então, olha só, tentem fazer esse exemplo aqui, ó, tentem fazer a tabela verdade e tentem extrair a expressão, tá? Não necessariamente ter que simplificar, a gente até pode simplificar ela, tá? Mas tentem extrair a expressão por soma de produtos, tá? Como a gente viu agora, selecionando as linhas onde é igual a 1, mas tentem projetar esse circuito. Pense que isso aqui, ó, pode ser um sistema de votação, né, de 3 pessoas, ó. A saída X é o resultado da votação. Então, toda vez que a maioria votar, né, então que a maioria votar 1 no seu botão de votação, tá? Ele acende lá uma luz da saída. Tá? Tentem projetar esse circuitinho aí, rapidinho, 10 minutinhos. Depois a gente vai ter um outro exercício um pouquinho mais complicadinho. E aí amanhã a gente resolve só exercício. E aí, pessoal, aproveitem para tirar as dúvidas do Tinkercad. Porque assim, só 7 me entregaram. Eu não sei se vocês viram que eu botei uma extensão de prazo, né? Eu tinha dado até esse último domingo. Mas aí ninguém entregou igual. Alguém fez a simulação do circuito e não postou o relatório no... Não sei, de repente eu esqueceu de postar. Fala, Douglas. Eu acho que professor, eu não sei se de repente eu fiz alguma coisa errada ali, não sei se deu tudo certo. Tá, tu postou o teu relatório? Postei. Tá. Não, eu só não sei se o circuito apareceu certinho lá. Não, isso aí depois eu não vi, eu acabei não corrigindo, eu vou corrigir esse final de semana agora. Tá? Mas a princípio não é para ter dado problema. Tá? A princípio não é para ter dado problema. Tranquilo. É porque lá no Tinkercad ele não aparece um jeito, sei lá, de enviar alguma coisa assim, né? Não, só tu faz que já aparece para mim. Tá? Ah, tá, entendi. Se tá feito, tá feito. Eu vou confirmar aqui. Douglas, né? Isso. Douglas, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 circuitos aqui, eu estou enxergando. Tá? Estou enxergando todos os seus circuitos. Fiozinho verde, com a chavezinha. Então, fica sossegado que apareceu aqui.
Tá bom, obrigado. Professor, o senhor consegue dar uma olhada no meu, por favor? Consigo. Pessoal, vocês são muito. Vocês têm que ser mais crentes, né, que as coisas dão certo. Não, tem que ficar com o pé atrás, professor. Tá tudo em ordem, Matheus. Quem se inscreveu, fez tudo certinho, de acordo com o que eu falei ali. Tá? Beleza, valeu. Professor, uma dúvida. No dia que eu fiz a inscrição, eu não lembro se eu entrei com e-mail particular do acadêmico. E, no caso, tem algum problema com isso? Não. Por exemplo, eu me inscrevi com particular e depois eu entrei com o acadêmico, fiz os exercícios com o acadêmico. Vai aparecer para ti aí? Não, porque tu tem que entrar com o mesmo usuário. Se tu usar um usuário... Tá, mas mesmo se eu usei a tua senha, tu passou? Não, se tu te inscreveu 2 vezes, então. Não, pois é, que eu não me lembro. Eu não me recordo mais. Acho que eu entrei com o acadêmico mesmo. Tá aparecendo aqui os circuitos para mim, então tu fez uma conta certa. Tá certo. Mas, pessoal, se vocês usaram um e-mail para fazer a conta de vocês, se vocês entrarem com outro e-mail, não vai dar certo, tá? Isso é certo. Essa que era a minha dúvida. Tem que ser com o mesmo usuário que tu entrou na classe lá, com código. Se tu errou o e-mail, quer entrar de novo, aí tu pode entrar de novo, né? Tu pode entrar quantas vezes tu quiser com código. E aí, estão conseguindo fazer o exercício? Sim, fazendo aqui, professor. Tá. Lista 1. A lista 1 eu vou botar até esse domingo, para vocês entregarem. Tá. Depois dessa aula de hoje vocês já vão poder fazer ela. Tá? Então a lista 1 fica até esse domingo. E vai ser dia 12, 11. Não, 11 amanhã. 15.
Tá, então eles estão para o dia 15. E aí, terminaram o exercício ou estão fazendo ainda? Terminei, mas não sei se está certo. Tá, então vamos ver. Então, olha só, para tirar a expressão, tá? Como eu falei para vocês, usar o método, veja se vocês encontraram isso aqui. Para a gente treinar esse método, tá? Eu sei que eu vou dizer, mas é mais fácil com o mapa de Carnot, professor. Mas, tá? Vamos treinar esse método aqui também. Alguém não achou? Alguém tem dúvidas sobre essa resposta aqui? Alguém achou diferente? Tá certo, então, igualzinho aqui. Foi isso aí que vocês encontraram? Tá diferente, professor. O que tá diferente, Matheus? Me fala. Eu usei quatro componentes aqui, 4 portas lógicas. Por que 4 portas lógicas? Esse aí usou um montão, né? Hã? Esse daí usou um montão. Tá, não, mas por que tu usou... Me explica o que tá diferente. Tu fez para o mapa de Carnot ou tu fez pelo método que eu acabei de explicar? Não, fiz pela lógica. Que lógica? Tipo, se A e B... Eu fiz assim, A e B, numa porta E, A e C. Não, mas assim, Matheus, como é que tu tem que fazer? O passo é, tu cria uma tabela verdade. Tu criou a tabela verdade? Ah, não, pior que não. Então, Fiz errado. o primeiro passo é criar... Tá, tudo bem com o exercício. É que esse exercício, ele é simples. Até realmente pode fazer ele... Mas tu tem que tentar aplicar os passos que eu expliquei na aula agora. Tu tem que interpretar o problema, gerar a tabela verdade, e da tabela verdade tirar a expressão. Perfeito, professor, vacilei aqui. Tá? Não tem problema ter usado a lógica. Mas tu vai ter problemas que tu não vai conseguir. Eles vão ser tão complexos que tu não vai conseguir. Tá? Vai ter tanta interação entre as variáveis, tá? Que tu não vai conseguir gerar. Sim, sim. Mas tu deve ter achado esse circuito aqui de baixo, provavelmente. É isso aí. Tá? Tá, é que depois tu simplifica, se chega nesse circuito, tá? Mas também daria para fazer, se tu fizesse para um mapa de Carnot, tu já sairia direto com essa expressão. Tá? Mas alguém, pessoal, teve algum problema? Alguma discrepância? Ou alguma dúvida? Na realidade, a dúvida do Matheus foi boa, tá? Porque, de fato, alguns tu pode fazer direto pela lógica, né? Só pensando como que vai ser o circuito. Mas em alguns problemas não. Por exemplo, esse aqui, ó, vamos ver. Ó, esse aqui já é um problema um pouco mais complexo, tá? Então, agora tentem interpretar esse problema aí. Primeira coisa, fazer a tabela verdade dele. Aí vão me perguntando aí o que não entender. O que é MSB? MSB é o bit mais significativo, né? E LSB é o menos significativo, tá? No caso, LSB é o D. Tá? E cada linha representa uma tensão, né? Cada linha da tabela verdade representa uma tensão. Sendo a linha 0 representa a tensão 0, a linha 1 representa a tensão 1. Tensão 2, 3. Professor, vai até 15. Né? E a bateria de 12, não tem problema. Vocês têm que se ater ao que o problema está pedindo. O problema não diz que tu tem que fazer alguma coisa quando tá, a saída for maior do que 12. Ele só está dizendo que tu tem que fazer quando for maior do que 6. Então, é isso aí que tu vai fazer. Então,
quando for maior do que 6. Vejo que ele gerou um diagrama em blocos ali. Sempre bom saber interpretar diagramas em blocos. Esse é um problema mais complicadinho. Tá? Tentem encontrar a expressão, ela vai ser bem grande, mas tentem encontrar a expressão pelo método, tá? Da soma de produtos. Então, gera a tabela verdade, né? Da tabela verdade. E aí, como é que tá indo? Conseguiram fazer a tabela verdade? Não? Sim. Sim. Encontraram a expressão? Sim. Tá. Foi isso aqui que vocês encontraram? Essa expressão de baixo é ela simplificada, tá? Se não foi isso que vocês encontraram, aí vamos ver o que ficou de dúvida. Tá? Foi isso aí mesmo. Oi? Foi isso daí mesmo. Tá. Então agora, montem um mapa de Carnot de 4 variáveis e tentem achar essa expressão aqui. Ou, se alguém quiser, simplifique para o álgebra de Boole, tanto faz, tá? Mas tentem simplificar essa expressão de alguma forma, ou para mapas de Carnot, ou para álgebra de Boole. Para álgebra de Boole vocês partem daqui, botando coisas em evidência. Ela já está numa forma de soma de produtos.
Tá? Ou realize o mapa de Carnot de 4 variáveis. E aí depois a gente vai entrar numa segunda questão também. Quem não se lembra de mapas de Carnot, tá? A aula em PDF está no Moodle lá. Ele vai mostrar lembra como é que monta, né? Que tu tem que pular as linhas e tal. Quem tiver alguma dúvida, pessoal, do mapa aí pode perguntar, tá? A gente faz isso. Essa é a ideia da aula. Ou alguém ficou em dúvida sobre essa tabela aqui, não entendeu? Tranquilo? A princípio, tranquilo. Tá. Estão conseguindo fazer o mapa aí? Faça o mapa. Alguém terminou? Alguém fez o mapa e já terminou? Não. Fazendo ele aqui, professor. Aham, tá. Quando alguém terminar, me avisa, tá?
Eu terminei aqui, professor. Acho que tá certo. Se tu encontrou aquela expressão ali, Uhum. alguém não conseguiu fazer? Alguém não entendeu? Na verdade, aqui eu fiz o mapa de Carnot, e aí ali ele tem a sequência de linhas, né? Aí tu pega aquela saída, as saídas ali e joga no mapa, né? Isso, pega a saída Z. Tá? Isso. Se tu tivesse mais de uma saída, tivesse uma saída Z e uma saída W, você tem que fazer 2 mapas de Carnot daí, um para cada saída. Sim, sim. Uhum. Tá? Aí amanhã a gente vai ver com mais detalhes isso daí. Tá? Vou trazer exercício, a gente vai ficar a aula fazendo isso, né? Resolvendo exercício. E eu quero tirar dúvidas de quem tem dúvidas ainda sobre o Tinkercad. Quem não conseguiu usar, ou sei lá. Né? Eu acho que a gente tem uma aula gravada, né, sobre isso. Se eu não me engano. Temos sim, a gente fez uma aula. Eu gravei ela. Tá. Agora vamos dizer o seguinte aqui, para esse mesmo problema. Tá? Vamos dizer que o engenheiro lá, que está lá controlando a parte de potência da bateria, te falou assim, tu é o engenheiro lá que faz a parte de controle, e tem o engenheiro da parte de potência, que vai, né, ele vai fazer o sistema de carregamento e tal, e tu vai automatizar ele para, né, dar os alertas. Aí o cara lá que está fazendo esse projeto falou assim, olha, no meu projeto tem um limitador de tensão ali, ó, ela nunca vai passar de 12. Né? Eu quero que ele continue dando 1 quando passar de 6, mas eu te garanto que essa tensão nunca passa de 12 volts. Tá? Se essa tensão nunca passa de 12 volts, isso quer dizer que essas últimas 3 linhas aqui da tabela, né, elas nunca vão acontecer. Vocês não concordam comigo? Nunca vai existir ocorrência dessas linhas aqui. Sim ou não? Concordam com esse conceito? Sim. Tá. Aí, se a gente vai fazer por mapas de Carnot, tá? Por esse método aqui de extrair, não funciona, daí não vai funcionar, mas por mapa de Carnot funciona. Tá? Então, do ponto de vista de mapas de Carnot, a gente pode chegar e dizer, essa condição aqui ela é irrelevante, e a gente substitui por um X. Aí a gente substitui por um X. E aí, no mapa de Carnot, tá? Como é que a gente usa o X no mapa de Carnot? A gente vai usar de acordo com a nossa conveniência. Eu posso fazer um grupo maior agrupando desses X. Ótimo, usa, porque quanto maior o grupo, maior a simplificação. Isso a gente já viu. Né? Se eu agrupar o X, eu vou estar criando um novo grupo. Bem, aí não agrupa o X, porque tu sabe que criar grupo a mais, né? Ela reduz o poder de simplificação. Vamos fazer aqui, vamos ver aqui como é que ficaria o mapa de Carnot disso aqui. Tá? A gente chama isso de condições irrelevantes, são condições que não vão acontecer. Portanto, a gente não precisa se preocupar se ela vai ser 0, 1. Agora, se a gente está fazendo a extração da expressão da tabela verdade por esse método de extrair onde é 1, aí tu precisa decidir se essa linha vai ser 0 ou se ela vai ser 1. Tá? E tu não tem como saber de antemão se ela vai simplificar mais ou não, sendo 0 ou sendo 1. Por incrível que pareça, às vezes quando tu bota mais termos na tua expressão, né, mais ela vai simplificar. Ou se tu tira termos, ela simplifica também. Então não tem assim, uma regra. Se eu botar 0, se eu botar 1. Né? No caso aqui, tu teria que fazer algumas tentativas. Seria mais complicado, né? Bem mais complicado. O mapa de Carnot já é mais direto. Então, essa parte de saídas que não são relevantes, tá? Ela é muito útil quando tu está usando mapas de Carnot.
Ficou meio desproporcional aqui, mas dá para entender. Então, aqui, ó, é o A e o B, o C e o D. Né? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Eu vou fazer dessa forma aqui, tá? Porque fica mais fácil de botar aqui os... Mas aqui, ó, é C, D invertido, C invertido, D, né? Ó, A invertido, B invertido. Tá? Dá para fazer... Lembra que eu falei, né? Que dava para fazer desse jeito também. Aí a gente vai inserindo... Vamos inserindo aqui, ó. Então, até, ó, aqui seria linha 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Então, ó, linha 0 é 0, linha 1 é 0, linha 2 é, linha 2 é 0, linha 3 é 0, linha 4 é 0, linha 5 é 0, linha 6 é 0 e linha 7 é 1. Seria essa linha 7 aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, a linha 8 é 1, a linha 9 é 1, a linha 10 é 1. Aqui vai ser tudo 1, né? Menos os 3 últimos, né? Ó. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Certo? As 3 últimas linhas, então, a gente apresenta como um X na tabela. Tá? A gente representa como um X na tabela, que a gente pode ou não agrupar, tá? Dependendo do contexto. Tá? No caso aqui vai ser útil, ó. Por quê? Porque, ó, para eu agrupar esses uns aqui, ó, todos esses 4 uns com aquele 1 de cima, né? Ó, eu posso agrupar esses X como se fossem 1. É melhor para mim, tá? É melhor para mim. Tá? Se eu não agrupasse esses X, eu vou considerar esses X como se eles fossem 0. Tá? Se tu considerar que os X fossem 0, eles não vão te ajudar em nada na simplificação. Por quê? Ó, daí tu teria que fazer, agrupar esse 1 com esse aqui, aí depois esses aqui, e aí só esse sozinho. Isso seria o caso se tu está considerando o X como 0. Mas como tu tem a liberdade de tu fazer o que tu quiser com o X, né? O X tanto faz. Tá? Tu vai usar ele, tá? De acordo com a tua necessidade. Ó. Aqui a gente agrupa. Por quê? Porque um grupo de 8 variáveis é muito melhor do que um grupo de 4 mais um grupo de 2, que é o A, né? Aqui vai sair o A. E aqui também, ó, tu agrupa esse X, ó. Tu agrupa esse X aqui. Por quê? Porque se tu pegar um sozinho, quanto menor o tamanho do grupo, menos simplificado fica, né? E aqui é o BCD. Então, até se tu fosse fazer por álgebra de Boolean, tu teria que considerar esses aqui igual a 1, seria melhor. Tá? Se tu considerasse aqui igual a 0, quando simplificasse para álgebra de Boolean, tu ia ter um circuito maior. Né? Então, veja que mesmo tu adicionando coisas a mais, tá? Mesmo tu adicionando coisas a mais, ele mesmo adicionando coisas a mais, tu simplifica mais, né? Tá? Pois é, professor, por exemplo, assim, deu um circuito, tipo esse Z primeiro de cima. Uhum. E aí eu posso fazer, aí pede lá para fazer a álgebra de Boolean, por exemplo, para simplificar. Eu posso fazer essa tabela verdade e fazer, como é que é o nome dessa tabelinha aí que eu esqueci agora o nome? O mapa de Carnot. Mapa de Carnot, isso, para conferir se está certa a simplificação. Perfeito. Pode fazer. Tá? Às vezes, o circuito tem mais de uma simplificação diferente, que pode resultar, né,
pode resultar em circuitos simplificados diferentes, tá? Mas às vezes, mas pelo próprio mapa de Carnot, tu consegue ver que dá para fazer grupos de formas diferentes, né? Então, mas em geral vai sempre dar a mesma coisa, tá? Mas sim, o circuito que tu simplificou pela álgebra de Boole, existe também uma forma de tu chegar no mesmo circuito por mapa de Carnot, tá? Tranquilo, beleza. Tá? Existe um agrupamento que vai fazer chegar no mesmo circuito, tá? Tem que chegar. Tá, pessoal? Então, por hoje é isso. É bem simples, né? Acho que é bem simples. Amanhã a gente vai fazer exercícios tão focado nessa parte de interpretar circuitos, gerar tabela verdade. Então, eu vou selecionar alguns exercícios e a gente vai ficar a aula fazendo isso, tá? Como sobrou um tempo, se alguém tem alguma dúvida sobre o Tinkercad, a gente já pode conversar agora, né? Ou a gente pode deixar para amanhã também, a critério de vocês, tá? E outra coisa, ficou clara essa questão do X, dele poder ser usado a nosso bel prazer, né? Tá? Vão ser casos que vão ser irrelevantes, então tu preenche ele com X, tá? A gente chama de casos irrelevantes. São casos que a gente sabe que não vai acontecer, ou tanto faz ser 0 ou ser 1. Então isso vai aparecer em alguns problemas amanhã. Deu para entender, sim, tranquilo. Tá? Então tá, pessoal. Então, por hoje Perfeito, era então, isso professor. aí. Boa noite, hein? Boa noite. Então, boa noite, pessoal. Valeu, hein, professor. Boa noite. Feito, Matheus. Boa noite.